Prepare-se para receber a palavra de Deus. Você que deseja crescer espiritualmente na fé, Você receberá uma pregação capaz de transformar o seu dia. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Olá, amigos, que Deus abençoe grandiosamente a todos. Quem está falando é o pastor Elton Eduardo. Estamos dando sequência à série de mensagens falando sobre as orientações que o Senhor Jesus Cristo passou para os seus seguidores no passado. Cada dia, uma orientação diferente. Assim como as orientações serviram para os discípulos de Cristo no passado, as mesmas orientações servem para nós no presente. Por isso é de extrema importância você se aprofundar cada vez mais no conhecimento. Se você receber algum tipo de orientação que você vê que a princípio você está sendo reprovado, você não tem que entrar em desespero. Você tem que buscar Deus, começar a pedir a Deus para mudar o seu coração, fortalecer a sua fé, para que você coloque a sua vida no centro da vontade de Deus. Porque a sua vida, estando no centro da vontade de Deus, você ganha a salvação. E a mensagem de hoje, nós iremos falar a respeito do adultério. Aliás, o adultério também era uma prática da lei que era rejeitado por Deus. Essa prática da lei, chamada adultério, passou para a graça, só que com algumas atualizações. Ou seja, na época da lei, para ser cometido um adultério, haveria necessidade de concretizar fisicamente. Já na transição para a graça, o adultério não é considerado aos olhos de Deus somente quando se concretiza fisicamente. Ao ponto de você desejar, já é considerado um adultério, ok? Vamos dar início? Orientações de Cristo que transformam vidas. O adultério. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28 está escrito: Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, ou seja, num homem para o cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela, com ele. Jesus aprofunda o verdadeiro sentido da lei. Ele não anula o mandamento não adulterarás, citado em Êxodo capítulo 20, versículo 14, mas revela a sua raiz mais profunda. O pecado do adultério não começa com um ato físico, mas com a intenção do coração, com um olhar impuro, com a cobiça escondida nos pensamentos. Jesus está mostrando que Deus não se impressiona apenas com o comportamento exterior, ele sonda o coração. Jeremias capítulo 17, versículo 10 está escrito: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Para o Senhor, o pecado não começa quando é exposto aos olhos humanos, mas quando é consentido interiormente. Muitas pessoas pensam que desejar não é errado, mas a Bíblia diz que quando se trata de desejos por alguém que não é o seu cônjuge, já está cometendo um erro em seu coração. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, está escrito: cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é o desejo descontrolado da carne. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Podemos observar, nessa orientação passada até aqui, que o ato do adultério não é simplesmente concretizar fisicamente. Quando a pessoa deseja alguém que não pode desejar, e a pessoa começa a pensar nessa pessoa, começa de uma certa forma planejar na mente algo, esta pessoa, aos olhos de Deus, ela já está cometendo o adultério. Então, o adultério é algo que leva a pessoa para distante de Deus. Existe o adultério físico, que é aquele que a pessoa concretiza fisicamente, e existe o espiritual, aquele que a pessoa deseja, pensa, busca
em sua mente. Então a pessoa precisa ter um cuidado, procurar sempre ter uma mente santificada, buscar sempre do Senhor o conhecimento, uma estrutura, o fortalecimento da fé, para que a pessoa venha ter uma mente santificada dia após dia e ser uma pessoa que não saia dos planos de Deus. Quando Cristo começa a abordar a respeito do adultério, ele já estava sinalizando que ele vai muito mais além do simples ato físico, ok? Vamos dar sequência? Tudo começa com um pensamento alimentado, o olhar que dura mais do que o que deveria, a fantasia. O inimigo trabalha com sutileza, criando ilusões e ocultando as consequências. Foi assim com Eva no Éden, referente ao fruto proibido. Foi assim com Davi, na época que ele cometeu adultério, e continua sendo assim hoje. Vamos ver o exemplo do Davi, 2 Samuel capítulo 11, versículo 2. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Podemos observar esse episódio que Davi era para estar em uma batalha, se você analisar o contexto, que os reis estavam em guerra, ele tinha que estar na guerra e ele ficou no palácio. E ali ele pôde observar uma mulher se banhando. E ele começou a desejar esta mulher, mandou chamar esta mulher. Resumindo a história, ele cometeu um adultério. Ou seja, ele acabou manchando o reinado dele com essa prática maligna. Ou seja, começou com uma observação. Então você precisa ter um cuidado para não se prender. Cuidado com os olhares. Cuidado com a proximidade das pessoas. Você que é um homem casado, uma mulher casada, vigie, porque o inimigo às vezes ele começa a montar devagarzinho ali o terreno, o território, e você não vai notando, pensa que não, você se vê envolvido. Quantas pessoas cometem adultério? Homens cometem adultério, mulheres cometem adultério e acaba de uma certa forma trazendo sequelas, consequências negativas para a família, acaba de uma certa forma desestruturando psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente o lar inteiro e assim sucessivamente. Então, a pessoa tem que fazer o quê? Vigiar. No caso do Davi, ele não vigiou, ele ficou observando aquela mulher se banhar. Ele poderia ter evitado, só que ele não evitou, ele deu sequência, foi alimentando o pensamento até que concretizou o adultério. E depois, para tentar contornar a situação, porque a mulher engravidou, ele pegou o esposo da mulher e mandou em linha de frente no exército. Esse homem em linha de frente, ele morreu batalhando na guerra. Ou seja, além de ter cometido um adultério, Davi também cometeu um homicídio. Está vendo que o pecado, um abismo, sempre vai chamando outro abismo, um pecado sempre vai chamando outro pecado. Então nós temos que ter um cuidado. Se é um homem casado, seja fiel à sua esposa. Se é uma mulher casada, seja fiel ao seu marido. Vamos dar sequência. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 ao 20 está escrito: fugir da prostituição. Todo pecado é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. O nosso corpo foi comprado com o sangue de Cristo. Ele não nos pertence. Portanto, pecar sexualmente é profanar o templo de Deus. A santidade não é apenas possível, ela é esperada. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 ao 5 está escrito: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Vaso mencionado na Bíblia está se referindo ao nosso corpo. Cada pessoa precisa ter o seu corpo em santificação, em honra, em respeito e obediência à palavra de Deus. A Bíblia deixa bem claro: fugir da prostituição. Fuja. Vai levar você a se prostituir, vai levar você a transgredir a palavra de Deus. Fuja, porque se você fugir, você acaba vencendo. Vamos dar sequência? Como vencer a tentação? A Bíblia nos dá ferramentas claras para vencer. Primeiro, a pessoa precisa fazer uma aliança com os olhos, ou seja, aliança santificando os olhos. É como se fosse um tipo de voto com Deus. Jó capítulo 31, versículo 1 está escrito: fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Então Jó, um homem casado, ele fez um compromisso, uma aliança
de santificar os olhos dele, e ele não iria parar para ficar observando uma outra mulher. A pergunta que eu fiz é como vencer a tentação? A pessoa precisa desviar-se do mal. Jó capítulo 1, versículo 1, está escrito: havia um homem, se referindo a Jó, este homem era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. O que mais fazer para vencer a tentação? Submeter-se a Deus e resistir ao diabo. Tiago capítulo 4, versículo 7 está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que mais a pessoa precisa fazer para vencer a tentação? Mantenha sua mente cheia da palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 11, está escrito: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E mais uma orientação, como vencer a tentação: você tem que ter uma vida de oração, ore constantemente. Mateus capítulo 26, versículo 41, está escrito: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Podemos observar aqui várias orientações bíblicas como vencer a tentação. A tentação, ela existe, a tentação, ela é real, a tentação, ela bate na porta das pessoas, tentando entrar em nossas vidas, só que nós precisamos ter um cuidado, um zelo e seguir as orientações de Deus para vencer cada tentação que você possa enfrentar ou que qualquer um de nós possa enfrentar na vida. Se você seguir essas orientações que eu acabei de ler no slide anterior, com certeza você irá vencer a tentação. Vamos dar sequência? A santidade começa no coração. A pureza começa no pensamento. A fidelidade começa no olhar. O mundo pode banalizar o adultério e a libertinagem, mas o povo de Deus é chamado à santidade. Em um tempo onde a imoralidade é promovida, a fidelidade é um testemunho poderoso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Se você tem sido tentado, saiba, ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. O pecado é ceder, aceitar e alimentar o desejo. Então nós podemos observar, ser tentado não é pecado. O pecado está em você ceder à tentação, você alimentar a tentação. Então nós estamos observando aqui sobre a respeito a prática do adultério. Tem o adultério físico, aquele que a pessoa pratica fisicamente o ato, e tem aquele espiritual, aquele que a pessoa alimenta na mente e dá sequência. Ambos é rejeitado ou são rejeitados por Deus. É uma prática rejeitada por Deus. Ok? Vamos dar sequência? Casado ou solteiro, que sua mente, seus olhos e seu coração pertençam somente ao Senhor. E se você cair, levante-se. Há perdão, restauração e força em Jesus Cristo. 1 João capítulo 1, versículo 9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se em algum momento você transgredir, não entre em desespero. Busque o perdão de Deus, confesse o seu pecado, renuncie o seu pecado. Procure santificar os teus olhos, santificar a sua mente. Busque cada vez mais ao Senhor, busque o Espírito Santo. Se você fizer isso, você vence qualquer tentação, você vence qualquer pecado que possa ter te prendido na vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e quando você se entrega a este caminho, Ele te apresenta a verdade, Ele traz vida para você, vida e vida com abundância. Você andar em santidade, longe do pecado, estando no centro da vontade de Deus, ok? Então eu falei um pouco a respeito do adultério, tem muito mais ensinamento a respeito do adultério, mas eu estou limitando com essas poucas palavras, algumas passagens bíblicas, que já dá para a pessoa ter uma noção e saber o que é certo e o que é errado. Eu quero falar agora sobre o tema da próxima pregação. Tire a pedra de tropeço. A próxima mensagem, com certeza, Deus também continuará falando aos nossos corações. Tire a pedra de tropeço. Aquilo que faz você cair, aquilo que faz você sair dos planos de Deus, tá bom? Então, a próxima pregação,
com certeza será muito edificante. Eu irei fazer uma oração agora. Se você ainda não deixou o seu nome para oração, deixe rapidamente. Não esqueça de curtir essa pregação, faça o compartilhamento e não esqueça, domingo eu conto com a sua presença, domingo do Espírito Santo. Se você quer vencer na vida, se você quer ter fé o suficiente para vencer as tentações, você precisa do Espírito Santo. Então quero convidá-lo para neste domingo estar conosco. Domingo nós teremos culto 7 horas da manhã, 9 horas da manhã, 5 horas da tarde, 7 horas da noite. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Grande Circular, número 7373, no bairro do Tancredo Neves. A igreja fica a poucos metros do Supermercado Rodrigues, bem em frente à Pro Saúde. Domingo eu conto com a presença de todos vocês. Vamos orar nesse momento? Pai, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, eu entro na tua presença em oração. Eu te apresento, meu Pai, todas as pessoas que estão participando, meu Deus, dessa pregação. Meu Deus, o Senhor sabe da necessidade desse homem, da necessidade desta mulher. Visita, meu Pai, quem está aprisionado no adultério físico e no adultério espiritual. Meu Deus, santifica, meu Pai, o teu povo, para que o teu povo ande na luz. Que o Senhor possa estender a misericórdia, meu Pai, sobre todos que precisam da tua misericórdia. Venha, Senhor, sobre as nossas vidas. Necessitamos do Senhor. Espírito Santo, nos capacite. Espírito Santo, coloque cada vez mais temor em nossos corações. Precisamos, meu Pai, estar no centro da tua vontade, fazendo tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor deseja, aquilo que é mandamento e orientação do Senhor. Alcança, meu Deus, a vida de cada um de uma forma especial. Pai, como ministro do teu evangelho, eu paraliso, meu Deus, toda e qualquer ação contrária que tem se levantado contra este homem, contra esta mulher. E eu falo mal, você não pode mais agir na vida desse povo. Pega tudo o que é teu e saia. Pega tudo o que é teu e bata em retirada, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu abençoo a todos, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém e glória a Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, a sua família, os seus projetos. Chegamos ao fim e eu tenho certeza que Deus tem abençoado grandiosamente as nossas vidas através dessa série de mensagens. Até a próxima pregação. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade.